Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, assim seja. Estamos às portas de Pentecostes. Amanhã a igreja já vive seu dia de vigília de Pentecostes. A festa do Divino Espírito Santo nos convida ao testemunho da fé. Desde tempos imemoriais do cristianismo, o testemunho da fé tem no martírio uma expressão gritante de fidelidade ao plano de Deus. Primeira leitura da missa de hoje, nós ouvimos esta solicitação que Paulo faz, esta apelação que ele faz para ser julgado pelo imperador romano. Isto impôs que ele fosse levado a Roma. E ele faz esta solicitação por 2 razões. Mas a mais importante é porque o Senhor havia dito em seu coração que ele deveria testemunhar Jesus Cristo vivo, não apenas em Jerusalém, mas também em Roma. O segundo motivo é porque ele tinha o título de cidadão romano e ele podia solicitar, ele podia fazer esta apelação de não ser julgado em Jerusalém, mas de ser julgado pelo imperador, por César. Este caminho de Paulo é o caminho do final da sua vida, é o caminho do ocaso da sua existência nesse mundo. É o caminho do seu martírio, é o caminho por meio do qual ele expressa definitivamente, pelo final da sua vida, sua fidelidade a Cristo e ao desejo que o Senhor tinha de que a sua palavra, através do testemunho de Paulo, chegasse às portas de Roma, que era a sede do império. No Evangelho, nós temos esse bonito diálogo de Jesus ressuscitado com João. Esse bonito diálogo de Jesus ressuscitado com Pedro, que São João nos transmite. Um diálogo muito profundo, porque Jesus pergunta para Pedro a respeito do quanto ele ama. E Pedro se constrange, porque, de fato, as 3 vezes que Jesus lhe pergunta sobre o amor que ele sente por Jesus, o faz lembrar
das suas 3 negações. E é inevitável que Pedro lembrasse das suas 3 negações no caminho da cruz, no caminho do Calvário, momento em que Pedro poderia ter dito: eu conheço esse homem, sim, eu sou discípulo dele, eu era contado entre os seus, mas a palavra de Pedro, ela é exatamente oposta, né? Não, eu não o conheço, você está louca, não faço parte do grupo desse homem. Foi o que Pedro disse naquele momento, negando Jesus 3 vezes, e ali o galo cantou, como Jesus havia anunciado a Pedro. Pedro, depois disso, chora amargamente, se arrepende e tem nesse momento, nesse diálogo com Cristo, a oportunidade de externar, de manifestar o seu amor por Jesus. E é interessante porque Jesus não enrola Pedro, não é? Jesus é muito simples e é muito prático. Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A tradição da igreja sempre viu nestas 2 palavras, cordeiros e ovelhas, a dupla missão petrina. Em primeiro lugar, a missão apostólica que faz dele um sucessor dos apóstolos, um sucessor de Cristo, que faz dele pastor, bispo da igreja, para toda a igreja, para todas as ovelhas. Mas ao mesmo tempo também ele é o apacentador dos cordeiros, é aquele que também é o primeiro entre os irmãos e que foi colocado justamente para confirmar a fé dos irmãos, para presidir o colégio apostólico, para estar ali junto como um elo de unidade e para garantir a unidade da fé. É a função do Papa. É a função petrina. A igreja sempre leu nestas 2 expressões de Cristo a Pedro esta dupla dimensão do seu ministério para todas as ovelhas e para com os cordeiros que estão à frente do povo como bispos da igreja. Mas certamente a parte que nos toca mais profundamente nesta liturgia é o final desta passagem, quando Jesus fala para Pedro a respeito do final da sua vida. Quando você é jovem, você se dirigia sozinho para onde você queria. Quando você for velho, outro te tomará pela mão, te cingirá e te levará para onde você não quer ir. E de fato, o caminho do martírio de Pedro acaba sendo este caminho. No momento de Deus, ele será preso no momento do fim da sua vida e de testemunhar Jesus em Roma. Ele vai ser crucificado de cabeça para baixo, conforme a tradição da igreja. Ele mesmo solicita isso porque não se sente digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado, na colina do Vaticano, onde hoje está a sede da igreja em Roma. Também é interessante meditarmos um pouco quem é este outro que conduz Pedro ao final da sua vida e ao testemunho do martírio. A pregação da igreja também compreende este outro não como um homem, não como os soldados ou os perseguidores, mas este outro como o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos toma pela mão para que nós tenhamos a coragem para realizar a vontade de Cristo.
mesmo que a vontade de Cristo nos custe. Mesmo que a vontade de Cristo nos coloque diante da perseguição, mesmo que a vontade de Jesus, que é de que a sua palavra chegue aos confins do mundo, muitas vezes possa até comprometer a nossa vida. Isto é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo capacitar os cristãos para o verdadeiro testemunho da fé, para o derradeiro testemunho da fé. Paulo é conduzido pelo Espírito. Paulo, no momento da sua vida em que ele percebe que Deus o está enviando para o testemunho final, vimos isso ao longo desta semana na liturgia, nos Atos dos Apóstolos, Paulo começa a preparar suas comunidades para aquilo que ele percebe que é o impulso divino, para aquilo que Deus mesmo coloca no seu coração. Você vai para Roma. É lá que você terminará a sua carreira. Pedro também ouve isto de Jesus. Chegará o momento em que o Espírito vai tomar você pela mão e vai te conduzir para onde humanamente você não gostaria, mas onde eu quero que você vá, para que você também possa ser minha testemunha. Pedimos o Espírito de Pentecostes. Pedimos o Espírito de Pentecostes não com um desejo egoísta. Não queremos o Espírito para nós, mas queremos os dons do Espírito para podermos servir uns aos outros. Queremos os dons do Espírito Santo e queremos a presença do Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos servir a Deus em primeiro lugar e servir aos irmãos e irmãs da fé como a nós mesmos. Queremos a força do Espírito para sermos capazes da caridade de Cristo. Por isso estamos pedindo a renovação de Pentecostes. Queremos ver no meio de nós, precisamos sentir no meio de nós os sinais que foram operados por Deus no início da pregação do Evangelho, porque a palavra continua viva e eficaz. Não porque nós sejamos servos eficazes, nós somos servos inúteis, mas a palavra é viva e eficaz. E nós pedimos ao Espírito Santo que devolva à igreja neste século, neste momento da história, neste momento tão desafiador desta crise pandêmica no mundo, devolva à igreja esta vitalidade, esta parresia, esta coragem, este ímpeto e os sinais, prodígios, milagres, portentos do início da pregação do Evangelho, de tal modo que vendo creiam e crendo amem, e amando sejam um sinal de que Jesus está vivo. De que de fato a presença de Cristo muda a nossa vida e faz de nós verdadeiras testemunhas, e a melhor testemunha é aquela que se identifica com o Mestre em tudo. Por isso pedimos ao Espírito Santo que nos ajude. Que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre a nossa família, a nossa casa, nos convença da nossa eleição, nos dê a experiência da nossa consagração, nos faça experimentar o desejo da missão e nos sustente no último combate da nossa vida. Amém.